Todas as vezes que a gente faz uma aquisição de um imóvel, de uma empresa, de um bem qualquer que seja, nós estamos adquirindo também o passado dessa coisa. E quando a gente não sabe muito bem qual é a procedência dessa coisa, a gente incorre num risco. Ou seja, quando você adquire um imóvel, você está comprando esse imóvel e junto com ele todo o passado dele. Ou seja, se ele tinha dívidas, se ele tinha penhora em cima desse imóvel, se ele tinha qualquer exposição, você, enquanto comprador, está assumindo esse risco. E isso também se aplica para as empresas. Todas as vezes que um comprador faz a aquisição de uma empresa, está adquirindo o pacote completo e tudo que uma empresa carrega, as obrigações trabalhistas, fiscais, contábeis, tributárias, contratuais, com fornecedores. Todas essas relações, todos esses vínculos, sim, se perpetuam ao longo do tempo. E quando você vai fazer a aquisição desse bem, dessa empresa, é necessário entender qual é o nível de exposição. E é para isso que nós temos um mecanismo que se chama due diligence. O que é a due diligence? A due diligence nada mais é do que um raio-x em cima dessa coisa que você vai comprar. E a gente pode segmentar, a gente pode diferenciar esse raio-x. Então, a gente pode analisar, por exemplo, todos os aspectos trabalhistas da empresa. Como é a relação daquela empresa com os trabalhadores, com os colaboradores, com os fornecedores, se há exposição de vínculo trabalhista, se há pejotização e o quanto aquilo é perigoso ou expõe para uma futura contingência. Quando a gente fala de obrigações fiscais, por exemplo, cujas penalidades são bastante severas, há uma preocupação ainda maior. A due diligence vai analisar todo esse passado e vai apresentar um relatório dizendo, olha, na área trabalhista nós temos esse risco. Na área fiscal nós temos esse risco. Nós também temos aquela due diligence que ela é uma due diligence financeira, que ela é uma due diligence também contábil. Isso escapa um pouco ao âmbito jurídico e acaba se refletindo para as outras áreas. Então, antes mesmo de fazer a aquisição, você delimita o tipo de auditoria que você quer fazer naquela empresa e define ali quais pontos serão estudados e analisados. E a partir disso, é possível, então, que o comprador tome uma decisão. Será que eu compro ou não compro essa empresa com base nesses relatórios? Será que eu compro ou não compro essa casa com base nos relatórios? Porque se uma empresa tem uma dívida de 2 milhões, por exemplo, você pode dizer, bem, essa dívida é algo que eu consigo arcar, é algo que não atrapalha os meus planos, eu sei que é uma dívida pequena, é uma contingência pequena, ou algo que ainda não se materializou, como, por exemplo, você tem uma empresa de tecnologia, e você tem aí questões de privacidade, de proteção de dados, e você não teve ainda nenhuma exposição, nenhuma penalidade, mas não agiu corretamente de acordo com a legislação, de acordo com o sistema jurídico brasileiro. E isso traz, sim, um certo nível de exposição, um certo nível de risco. O comprador decide se ele assume esse risco ou não, e ele se prepara contratualmente falando para que isso seja minimizado. A partir do relatório da due diligence, é possível, então, que os outros documentos sejam feitos de maneira reflexa, ou seja, que o comprador, se continuar fazendo a operação, a compra da empresa, faça isso de uma maneira um pouco mais protegida. E é assim que o advogado vai preparando os documentos, fazendo com que essa transação seja o mais segura possível para o adquirente, para a pessoa que está assumindo o risco da aquisição do bem. Se você gostou desse vídeo e gostaria de saber um pouco mais sobre M&A, aquisição de empresas e outros assuntos relacionados ao mundo empresarial, comenta aqui embaixo que eu te respondo no próximo vídeo.